Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Um bom dia para Sala 57, aqueles que estão conosco agora, 6 da manhã, pelo Zoom, pelo YouTube, aqueles que assistirão depois. E eu quero confessar a vocês, pode parecer até que eu tenho um pouquinho de facilidade de falar, que fui professora a vida toda, mas falar a Sala 57 para mim é um grande desafio, um grande desafio. Primeiro, pela grande extensão, né, e pela grande exposição de falar a uma sala que atinge todos os estados do Brasil, outros países, e isso me deixa assim assustada com a extensão do alcance da Sala 57. Depois, porque quando lê a relação de pastores que estão assistindo, eu falo, meu pai, por que que eu aceitei o convite do pastor Wagner? Que vergonha de falar diante de tantos pastores e, ao mesmo tempo, de pessoas que trazem mensagem com tanto conteúdo, com tanta qualidade, a qualidade daqueles que falam aqui na Sala 57. E sempre eu falo, meu pai, por que que o senhor permitiu que eu aceitasse? Porque depois me tira o sono. Eu fico nervosa, eu fico tensa, eu fico preocupada. Então, para mim, é um grande desafio. Mas o maior desafio de todos é exatamente depender integralmente do Espírito Santo, que a mensagem não seja minha, nem as minhas impressões, nem aquilo que eu acho, nem aquilo que eu penso, por mais que derive das minhas necessidades, porque sempre que eu estudo um tema, ele surge da impressão do Espírito Santo e das minhas necessidades. Eu falo primeiro para mim. E que hoje não seja diferente, que o Espírito Santo fale, assim como ele impressionou a minha mente. No momento em que o pastor Wagner fez o convite, o tema veio à minha mente, que ele me impressionou ao estudar o tema, ao selecionar as passagens, selecionar os textos, que ele também atue agora, porque eu sei que ao falar, cada pessoa tem a capacidade ou habilidade de interpretar de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas expectativas, com a sua história de vida, né? Então, que o Espírito Santo atue em mim, mas atue também em todos aqueles que estão nos ouvindo e ainda vão nos ouvir. Então, quando o pastor Wagner me convidou a semana passada, esse tema veio à minha mente, porque é um tema que está me impressionando muito há algum tempo, assistindo a Sala 57. Na segunda-feira, quando o pastor Wagner começou a pregar, eu falei, opa, ele vai pregar o tema que eu estou estudando para falar? Mas ele foi por um outro caminho. Então, hoje, o último dia da semana, eu acho que eu vou dar um fechamento para um tema que ele introduziu na segunda-feira, mas vai ser com outro enfoque. Existe um pedaço da Sala 57, né? Os espaços da Sala 57 que me impressiona muito e me causa uma certa perplexidade. É o momento das orações, da oração intercessória, que o pastor Fernando acabou de fazer. Me impressiona a quantidade de pedidos, me impressiona o tipo de pedidos, me impressiona ver que o sofrimento atinge aos filhos de Deus. Me impressiona ver a quantidade de famílias que estão sendo alvo das estratégias satânicas, porque Satanás, nesses últimos dias da história do mundo, tem voltado as suas setas inflamadas para as famílias, porque ele sabe
que destruindo as famílias ele enfraquece a sociedade, mas ele enfraquece também a igreja. Ellen White, no livro Lar Adventista, no capítulo 55, se não me falha a memória, Normas de Moral, ela fala que as mesmas estratégias que Satanás utilizou antes do dilúvio, antes da entrada do povo de Israel na Terra Prometida, ele vai usar nos últimos dias porque deu certo, o enfraquecimento das famílias. Me assusta a quantidade de problemas de saúde atingindo os filhos de Deus. Me impressiona a quantidade de doenças emocionais atingindo os filhos de Deus. Isso tem me impressionado. Por isso que eu gostaria de hoje de manhã conversar um pouquinho com vocês sobre uma questão que eu não posso dar resposta. Por que os justos sofrem? Por que os fiéis passam por tribulações e sofrimento? Mas há muita coisa disponível para nós na palavra de Deus, disponível para nós na luz menor dada a mensageira de Deus, a serva de Deus, Ellen White. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós podemos encontrar pelo menos 3 tipos de causas de sofrimento. O sofrimento gerado por Satanás, que é o originador do mal. O sofrimento causado por nossas escolhas erradas, pelo nosso pecado. E Adão e Eva aceitaram fazer uma escolha errada, fizeram uma escolha errada. E nós fazemos escolhas erradas, e essas escolhas erradas trazem consequências intergeracionais, inclusive. Muitos filhos colhem consequências das escolhas erradas dos seus pais, e a Bíblia fala sobre isso. E também aquele sofrimento que são causados por Deus, sempre com um propósito salvífico, sempre com o propósito de trabalhar o nosso caráter, sempre com o propósito de produzir salvação. E para cada um desses tipos ou dessas causas geradoras de sofrimento, nós vamos encontrar exemplos na Bíblia. Porém, eu quero falar apenas de um tipo deles. Eu vou compartilhar a minha tela. Neste manual, nós tivemos a oportunidade de ler esse texto foi escrito pelo pastor Gavin Anthony, e ele nos diz assim: muitos são surpreendidos pelo sofrimento porque eles têm uma visão muito simplificada da vida cristã. Há 2 lados, Deus que é bom e Satanás que é mau. E com frequência, colocamos automaticamente tudo que é bom na caixa de Deus e tudo que é ruim na caixa de Satanás. Mas a vida não é tão simples. Não podemos usar nossos sentimentos para decidir o que está numa caixa e o que está na outra. Caminhar com Deus pode ser desafiador e difícil. E seguir Satanás pode parecer vantajoso. Jó, que era justo, mas sofreu, ilustra isso com a pergunta: como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Então, o pastor Gavin Anthony fala assim: olha, muitos se surpreendem com o sofrimento porque tem uma visão muito simplificada da vida cristã. Sempre achando que tudo que vem de ruim é de Satanás, tudo que vem de bom é de Deus. Mas, na verdade, não é tão simples assim. E caminhar com Deus pode ser desafiador, sim. Muitas vezes as nossas perplexidades se devem ao fato de que, como cristãos, nós temos dificuldades de associar o sofrimento do justo à bondade, misericórdia e amor de Deus. Ou seja, muitas vezes um justo está sofrendo porque Deus, em sua bondade, misericórdia e amor, está permitindo o sofrimento. A gente convive neste mundo degenerado com sofrimento e a gente precisa primeiro aprender a lidar com ele. Entender que muitas vezes a fonte pode ser
este grande conflito entre o bem e o mal que nós vivenciamos. A origem pode ser de Satanás, a origem pode ser das minhas escolhas, mas também a origem pode ser o amor e a misericórdia de Deus. E principalmente quando os justos sofrem, nós precisamos ter essa compreensão. Precisamos aprender a diferenciar diferentes tipos de provações e sofrimento, e isso nos ajudará a entender como lidar com eles, com essas crises na nossa vida e tirar melhores lições. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia. Pedro, discípulo Pedro, foi um experimentado estudante na escola do sofrimento, com certeza. E ele pode nos ajudar a compreender um pouco melhor este assunto. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho. Primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Ele está se dirigindo aos cristãos, aos fiéis. E ele diz assim: amados, capítulo 4, versículo 12. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E leia o versículo 19 agora. Ele diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Ou seja, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. E ele amplia ainda mais no capítulo 5, no versículo 9, quando ele diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, nossos irmãos em todo o mundo estão também passando por sofrimentos. E eu acredito que à medida que nós nos aproximamos mais da breve volta de Jesus, esses sofrimentos serão acentuados. E no versículo 10 do capítulo 5 ele diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Pedro conhecia essa experiência e Pedro diz: com certeza, você vai passar por um pouco de sofrimento, mas Deus vai restaurar, confirmar, dar força e pôr sobre firmes alicerces. O Deus de toda graça. Que promessa linda! Nós não podemos sondar os desígnios de Deus, conhecer os seus pensamentos, mas com a nossa mente finita, nós podemos compreender aquilo que Ele nos revela, que Ele se dispõe a nos revelar. E nós podemos compreender alguns propósitos de Deus quando permite que um justo sofra. Eu gostaria de partilhar agora alguns pensamentos inspirados a Ellen White. Agora sim. Ellen White, no livro Patriarcas e Profeta, fala: as mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo. Então, eu destacaria aqui um propósito. As provações, os sofrimentos têm como propósito nos levar para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que Ele, em troca, nos dará. Então, um propósito dos sofrimentos, quando um justo sofre, levar-nos para mais perto de Cristo. E ela diz: Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia e prova
Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho do seu amor. Então, outro propósito, refletir o brilho do seu amor. É por meio de sofrimentos severos, decisivos, olha que adjetivos, não é? Fortes, sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no progresso da sua obra e põe tais pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provam seu caráter e revelam defeitos e fraquezas que estiverem ocultas no seu próprio conhecimento, ao seu próprio conhecimento. Então, Deus burila o nosso caráter, trabalha o nosso caráter por meio do sofrimento para nos tornar mais úteis. Então, quando nós estamos diante de situações provantes, que nós não entendemos muitas vezes, porque Deus permite o sofrimento, nós devemos entender que há sempre, sempre, sempre propósito. E por fim, Ellen White nos afirma: dá-lhes oportunidade para corrigir tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e ensina a buscar nele o apoio, pois ele é seu único auxílio e salvaguarda. Então, assim alcançado o objetivo, o seu objetivo, o objetivo de Deus, seus filhos são educados, adestrados, disciplinados e preparados para desempenharem um grandioso propósito para o qual lhes foram dadas como suas capacidades. Quando Deus os chama à atividade, eles se acham prontos e os anjos celestiais podem unir-se-lhes à obra a ser cumprida na terra. Então, Deus sempre tem propósito. Nós vimos o propósito de trabalhar o nosso caráter, nos preparar para uma obra e o propósito de brilharmos por ele, por meio do sofrimento. Contudo, eu queria falar de um outro propósito. Um propósito que tem a ver com o que Pedro afirma no seu primeiro capítulo da primeira carta. Vamos voltar à Bíblia, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Nos diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. O sofrimento do justo glorifica a Deus. Como? 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Contudo, capítulo 4, versículo 16. Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se nós formos lembrar da história de Jó, Jó talvez não precisasse ser corrigido, ter o caráter burilado. O sofrimento, no caso de Jó, talvez não tivesse o propósito de discipliná-lo. O doutor e pastor Greg Johnson fala assim: pense em Jó. Deus não estava tentando ensinar nada para ele. Não estava punindo nem disciplinando. Deus estava provando a Satanás e aos mundos que ele é digno de louvor na prosperidade ou na dor. Porque o justo glorifica a Deus na prosperidade e na dor. Nós existimos para a sua glória, não para a nossa. Quando um filho de Deus passa fielmente por provações, Deus, pode estar mostrando a sua glória aos anjos e aos mundos não caídos.
que lindo. Caminhando já para as nossas considerações a respeito deste processo, né, de como que eu posso glorificar a Deus por meio do sofrimento. Eu me lembro de uma experiência de Ellen White, ela descreve no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, quando o esposo dela faleceu, e ela descreve a dor que ela sentiu diante da aflição da morte do seu esposo. Eu fiquei impressionada quando ela diz assim que o coração dela doeu intensamente. Ela sentiu uma dor terrível. A vontade dela era de gritar. Mas ela sabia que a atitude dela diante da morte do esposo poderia glorificar a Cristo, poderia glorificar a Deus. Então, ela pediu a Deus que acalmasse o seu coração, lhe desse serenidade e que ela não pecasse com a atitude dela ante a morte do esposo. Era uma dor dilacerante. Ela disse que o impulso era gritar, mas que ela não podia fazer isso. Ela diz assim: anelava desabafar com altos gritos a minha angústia. Sabia que isso não ia salvar a vida do meu marido. E concluí que não seria cristão me entregar àquela tristeza. Deus me susteve, a mão do Senhor me susteve. É pecado condescender sem restrições, com choros e lamentos. Vejam que afirmação. Então, a atitude de um cristão diante da dor, do sofrimento, pode glorificar a Deus. Por isso que, no caso específico de Jó, né, a gente fica entendendo, fica se perguntando qual o propósito do sofrimento. Mas eu queria, nos minutos finais das minhas considerações, lembrar de um personagem bíblico que, para mim, particularmente, me impressiona mais do que o sofrimento de Jó. Ele era filho do deserto. Ele tinha as estrelas por teto. As montanhas eram a parede da sua habitação. O ar puro era a sua companhia constante. Mas agora, as estrelas eram só recordações. As paredes eram o calabouço de Herodes. Ar puro, nem pensar. Lá estava, precursor de Cristo, parente do Messias, a corajosa voz que pregava o arrependimento, restrita à prisão, tão somente por acusar Herodes de sua iníqua ligação com a mulher do seu irmão, né, sua cunhada Herodias. As sombras da prisão estavam sobre aquele que for o primeiro a anunciar o reino de Cristo. Ao passar semana após semana naquele calabouço, a dúvida sutilmente se apoderou de João Batista. Os seus discípulos, que eram permitidos, a quem era permitido que entrassem na prisão, levavam notícias das obras de Jesus e perguntavam: se este novo mestre é o Messias, por que não faz nada para que João seja solto? Como podia Jesus permitir que o seu fiel precursor fosse privado da liberdade e talvez da vida? Eu pergunto, João na prisão orava por libertação? João acreditava que seria liberto? A mensageira do Senhor, Ellen White, descreve que ele e seus discípulos criam que ele seria liberto, pois não havia motivos para ele ser mantido na prisão. Ele tinha a simpatia do povo, o povo seguia. Herodes acreditava que ele era um profeta, havia um forte sentimento público em favor dele. Contudo, não era apenas o fato dele estar num calabouço que o incomodava.
o silêncio de Jesus ante o seu sofrimento abriu um rombo na defesa da fé de João Batista no Messias. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 18 a 20. Lucas 7, 18 a 20. Nos diz assim, Lucas 7, 18 a 20. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? 20. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Impressiona que aquele que vira o céu se abrir, ouviu a confirmação de Deus, seu filho amado, teve dúvidas ante o sofrimento e a prova. Ainda que as circunstâncias tenham mudado, diante do sofrimento, muitos têm a sua fé abalada. Se Deus é bom, por que eu sofro tanto? Por que os justos sofrem? Nos versos seguintes, a gente pode encontrar a explicação, entre aspas, para estas dúvidas de João Batista. Na verdade, no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White descreve que Jesus não respondeu imediatamente aos discípulos. Os discípulos passaram o dia, os discípulos de João Batista, vendo as obras de Jesus. E no fim da tarde, à tarde, é que chega o versículo 21 a 23. Então, do versículo 20 ao versículo 21, passou-se o dia. Até que Jesus se volta para os discípulos no versículo 21 e diz assim: naquele momento Jesus curou muitos que tinham males. Ou seja, ao invés de responder, Jesus começou o seu trabalho. Doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então Jesus não respondeu, fez o trabalho que ele estava fazendo, realizou as obras que ele veio fazer. E então, e aí chega o versículo 22, no fim da tarde, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. As respostas de Jesus, ou a resposta de Jesus. Em primeiro lugar, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Os discriminados são chamados meu tesouro, os rejeitados são aceitos. Este é o reino que eu vim estabelecer, um reino singular, um reino invisível, um reino que estava alcançando os excluídos. Segundo lugar, os mortos são ressuscitados. Jesus não era indiferente à prisão de João Batista. Ele não era cego ao seu cativeiro, mas ele estava tratando de um calabouço muito maior que o de Herodes. Ele estava lidando com o calabouço da morte. Terceiro, o evangelho é anunciado aos pobres, não para libertá-los do jugo romano, mas para alcançarem a aceitação, a graça, a vida eterna e o perdão. Eu imagino que quando os discípulos levaram esta resposta para João Batista, ele deve ter sorrido ao pensar que enquanto ele se preocupava com os seus problemas terrenos, Jesus estava resolvendo os problemas eternos. Anjos foram comissionados para conversar com João na prisão. O Espírito Santo
estava com João, acalmando o coração dele. E ele pôde compreender aquilo que ele não compreendia antes, a dimensão do reino que Jesus viera estabelecer. Porque até então, ele também não compreendia plenamente a missão de Jesus. Vale a pena, diante do sofrimento, a gente relembrar. Se você pedir um companheiro, mas ainda está sozinha, se você pedir um filho, mas o seu útero ainda permanece estéril, se você pediu cura, mas ainda está ferido ou ferida, ou ainda está doente, se você pediu emprego, mas ainda sofre com a falta deste, não pense que Deus não está ouvindo. Ele está. E está respondendo a pedidos que você sequer fez. O fato é que João não estava pedindo demais. João estava pedindo pouco. Ele estava pedindo pouco demais. Ele estava pedindo para Deus ou para o Pai resolver um problema temporário, enquanto Jesus estava resolvendo um problema eterno. Sempre o sofrimento de um justo tem a ver com eternidade, tem a ver com salvação. A morte de João Batista foi justa? Com certeza não. A morte de João Batista foi certa? Com certeza não. A morte de João Batista foi amor? Com certeza sim. Deus, em sua sabedoria, ao permitir a morte de João, ele estava consolando antecipadamente a todos os mártires que haveriam de sofrer perseguição, encarceramento e morte, por tão somente aceitar a Jesus, manter-se fiel, perseverar na fé. Entender o sofrimento, entender a dor na perspectiva de Deus é um exercício de fé e de crescimento na compreensão da dimensão da graça. Quando Deus permite o sofrimento de um filho, é para que possamos conhecer o reino da graça como poucos filhos seus são capazes de conhecer. Vou repetir. Quando Deus permite o sofrimento de um filho seu, é para que nós possamos conhecer o reino da graça como poucos filhos seus são capazes de conhecer. Vamos ver se eu consigo compartilhar os 2 últimos slides. Muitas pessoas questionam o fato de João Batista ter sido deixado a definhar e perecer na prisão. O mistério dessa escura providência, nossa visão humana não pode penetrar. Não poderá, no entanto, nunca abalar nossa confiança em Deus quando nos lembramos de que João nada mais foi do que um participante do sofrimento de Cristo. Todos quantos o seguem hão de cingir a coroa do sacrifício. Serão indubitavelmente mal compreendidos pelos egoístas e se tornarão o alvo dos violentos assaltos de Satanás. Este princípio de abnegação é que o Satanás e seu reino quer destruir e guerreá-lo-á onde quer que se manifeste. Então, todos que seguem a Cristo hão de cingir a coroa do sacrifício, da abnegação. E por fim, me surpreende o último parágrafo do capítulo do Desejado de Todas as Nações, que fala exatamente, né, dessa morte de João Batista, do sofrimento de João Batista, da sua prisão e morte. E este parágrafo tem me seguido por muito tempo.
Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio e precursar a glória do desígnio que estão cumprindo como colaboradores seus. Ou seja, se nós pudéssemos, à semelhança de Deus, ver o fim desde o princípio, nós não escolheríamos outra maneira de ser guiados. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio a situações adversas, eu gosto de lembrar que eu não escolheria outra maneira de ser guiada e ser dirigida senão aquela que Deus está escolhendo para mim. Mas eu preciso ter a confiança e a certeza de que eu estou nos braços dele. E Ellen White conclui: nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito, a mais elevada honra. Que glória, que bênção! Glorificar a Deus por meio do sofrimento. Isso é um privilégio, isso é uma honra. O sofrimento pode ter sido causado por vivermos no palco do grande conflito entre o bem e o mal. O sofrimento pode ter sido causado pelas nossas escolhas erradas. O sofrimento pode ter sido causado pela providência de Deus em trabalhar o nosso caráter, nos tornando mais semelhantes a Ele. Eu não sei a causa do sofrimento, do seu sofrimento, mas uma coisa eu sei. Quando Jesus prometeu Consolador, e eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus está prometendo o Consolador para os seus discípulos, versículo 26, vamos ler o 26 e o 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. O Consolador nos foi concedido para garantir essa paz em meio ao sofrimento. E o próprio Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33, nos avisou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Na contramão do mundo, inclusive do mundo evangélico, que acredita que a prosperidade acompanha aqueles que são fiéis, o Evangelho de Cristo nos diz que nós teremos aflições. O sofrimento e a abnegação será o quinhão dos que aceitam a Jesus. Mas ele promete a paz que excede a todo entendimento. E eu concluo com mais uma citação de Ellen White no livro Atos dos Apóstolos. Vamos ver se eu consigo compartilhar a última passagem, quando as perspectivas se afiguram negras e o futuro aterrador,
e nos sentimos desamparados e sós. É tempo de o Espírito Santo, em resposta à oração de fé, conceder conforto ao coração. Que nós possamos glorificar a Deus ante o sofrimento e nos alegrarmos quando Ele permite que sejamos participantes do sofrimento de Cristo. Eu posso continuar ficando perplexa com todos os pedidos que aparecem na sala 57, que são muitos, que são casos difíceis, complicados. Eu posso continuar ficando perplexa com o sofrimento dos justos. Mas em momento algum, eu devo perder a certeza e a confiança e a fé de que Ele estará, por meio do Espírito Santo, ao nosso lado, nos ajudando a atravessar cada crisol com a paz que excede a todo entendimento. Que essa seja a nossa certeza, a nossa esperança, a nossa experiência. É o meu desejo para mim, para todos os meus irmãos da sala 57. E um feliz sábado a todos. E por que mesmo tem que ficar preocupada com a mensagem? Oi, Foi, pastor. foi ótimo, ótimo, glória a Deus. Esse tema é sempre muito intenso, né? Sempre muito intenso, leva a profundas reflexões. Enquanto você pregava, duas coisas vinham na minha cabeça, Thalita. João Batista foi preso por anunciar Jesus. Qual de nós sofre isso? Nós nem, Ainda enten- não. nós nem entendemos isso. Ele não estava sofrendo porque tinha um câncer, perdeu um filho, porque... Não, ele estava sofrendo cárcere porque ele estava anunciando Jesus. Ele estava perseguido pela sua fé. Hoje o mundo quer absorver nossa fé. Tem pastores em auditórios profanos. Eles vão lá, participam dos programas, se divertem, sorriem das impurezas que são apresentadas naqueles lugares. Nós temos programas de TV, de auditório, que levam cantores para os hinos que deveriam ser cantados nas igrejas, seriam objetos de estudo qual deles foi melhor executado. As cantoras e cantores gospel, do mundo gospel, visitam esses lugares e são celebrados nesse lugar. Nós não estamos vivendo o que João Batista viveu. Nós não entendemos isso. Na verdade, esse evangelho pregado, da forma como ele está sendo assimilado e apreciado pelos que vão perseguir o evangelho puro, o evangelho eterno. Então, nós não entendemos o que João Batista passou. A minha preocupação é que, quando vem um sofrimento que não é causado imediatamente pela perseguição da fé, eu sucumbo diante dele. Vem um câncer, eu começo a questionar a Deus. Vem a falta de emprego, eu questiono a Deus. Vem um problema que eu não esperava, eu questiono a Deus. Eu fico pensando, quando nos perseguirem por causa da fé, se nós sucumbimos diante dos problemas eventuais, nós não vamos resistir, irmã. Verdade. E esse sofrimento, na verdade, há um texto de Ellen White que fala que esses sofrimentos nos preparam para os que virão. A maneira de eu lidar com esses, ela fala isso no Patriarcas e Profetas, a maneira como eu lido com esses sofrimentos nos preparam. E a dor existe, pastor, mas o que não pode existir é a murmuração, né? O que não pode existir é a aflição, né? Aflição não, aquela assim... A forma como eu lido com esse sofrimento é que faz toda a diferença, né? Por isso que eu escolhi o propósito de glorificar o sofrimento que vem para glorificar a Deus, que a gente muitas vezes não entende, né? E também a gente não pode só atribuir a Satanás a causa do sofrimento. Não existe só o sofrimento que vem.
No caso de João Batista, Satanás provocou o sofrimento em João Batista. Jesus permitiu, com propósito, né? Mas também há o sofrimento que Deus imputa a seus filhos. Então, a gente tem que ter a noção mais aberta, mais ampla do propósito de Deus e, ao mesmo tempo, encarar o sofrimento como uma maneira de, do meu testemunho ante o sofrimento, glorificar a Deus. Em tudo dai graças. É um exercício de fé, pastor. É um A palavra, exercício de a fé. palavrinha entra bem aí. Eu faço uma distinção hoje, Thalita, entre prova e tentação. Sim, Deus traz provas para nós, mas elas nunca vão tentar a nossa fé. As provas que Deus nos traz nunca nos levarão à transgressão da lei de Deus. Elas vêm para purificar. Eu fico pensando, Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Ele precisava ser provado? Sim. E Deus mexe no menino da promessa. Parece muito severo, né? Deus parece brincar com o sentimento humano. Mas sabe o que eu penso? É que antes daquele estágio em que Deus pede o filho, Deus havia tentado chegar no coração de Abraão por outras maneiras. Mas a resistência de Abraão em perceber o quanto Deus queria moldá-lo fez com que Deus levasse Abraão a provas mais severas, para que o lugar onde Deus não estava alcançando, no contexto da salvação do próprio Abraão, fosse alcançado. e Então, quando no Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que essa prova, né, veio por causa dos dois atos anteriores de falta de confiança. Mentir sobre a sua esposa e contrair matrimônio, né, casamento carnal com Agar, que gerou um filho que não era o filho E da você vê a promessa, né? consequência desse filho hoje, até hoje, a consequência do racha religioso que esse filho, que não, que foi o filho da impaciência, gerou. Então, mas lá atrás Deus já tinha tentado falar com Abraão que não era assim. Então ele foi resistindo aos toques de Deus até que Deus o provou com mais veemência. E Deus faz isso quando o Senhor não consegue mexer em nós de uma maneira. E aí você falou uma coisa preciosa. A gestão de Deus na minha vida tem a ver com minha salvação, não com o meu bem-estar nesse mundo aqui. E aí vai muito da visão de quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou chamado a ser co-participante do sofrimento de Cristo. Quando eu entendo que eu venho para sofrer com Ele, o sofrimento faz parte. Foi por isso que na última mensagem eu disse: por que as pessoas questionam o sofrimento? Eu não entendo por quê. Já está no pacote. Já está no pacote. É como eu entrar hoje num carro com airbag e dizer assim: por que esse carro tem airbag? Ora, mas quando você comprou o carro, já estava lá, tem airbag, você já recebe com isso. Quando você aceita Jesus, amigo, a chapa vai esquentar, o negócio vai ficar difícil, porque você vai co-participar do sofrimento dele. Então, não se assombre. E um outro aspecto muito importante do texto que você leu aí, doutora, é que aqueles que, quando eu vejo Deus administrando, no final, eu vou dizer assim: Senhor, se eu fosse o Senhor fazendo a gestão da minha vida, eu teria feito a mesma coisa que o Senhor fez comigo. No final, eu vou dizer isso para Deus. Por Nossa, mais... eu me emocionei, eu tive dificuldade de concluir de ler o texto. Esse texto me emociona. Eu, eu não escolheria outra forma de ser dirigida, senão a maneira como Deus me conduziu, quando eu realmente me entrego à minha vida, né? Descanso. Isso para mim é tremendo, porque, sabe, é um exercício de fé, um Por isso é fé, estágio de fé. por isso é fé, porque quando eu peço, Deus responde segundo ele vê, não o que eu vejo. Então, o que ele responde é melhor para mim, mesmo que vá de encontro ao que eu pedi. Então, o não de Deus é um sim para minha inocência. Se eu te, Pastor, se eu te der o que você está pedindo, você vai se dar mal, irmão. Então faz assim, deixa eu te dar o que você realmente precisa, descansa. Tenha fé que é o melhor, né? Tenha fé que é o melhor. pastor, posso contar um negócio rapidinho? Claro, Quando eu estava no sermão, veio uma vozinha dizendo que era para eu contar, para eu contar, para eu contar, e eu resisti. Mas eu vou contar rapidinho. Eu pode aprendi contar. isso há muito tempo atrás.
Vou falar assim rápido porque eu acho que sempre que a gente partilha alguma experiência pessoal, alguém pode ser beneficiado com a experiência da gente, né? O mês passado, lá em Maceió, eu contei isso para a moderadora Jucila e para Ivane, minhas irmãs queridas e amadas. Quando eu conheci meu esposo, o meu esposo estava de férias da igreja. Ele nasceu num lar adventista, mas ele estava de férias da igreja. E nós começamos a namorar e ele me contou que um dia, no centro da cidade, lá em Manaus, duas ciganas, ou algumas ciganas, pediram para ler a mão dele. E as ciganas disseram que ele ia morrer com 35 anos de idade. E ele me contou isso, eu achei interessante, mas, sim, né? A gente não acredita nessas coisas. Só que o tempo foi passando. E um dia eu peguei um ônibus de Campinas para São Paulo, um cometa é a linha de ônibus. E sentou-se um senhor do meu lado, olhou para mim e falou assim: você tem uma comunhão grande com Deus. Eu vejo uma áurea azul em torno de você. Eu sou médium e você não tem filhos, mas antes do seu esposo partir, você vai ter uma filha. Você vai sair do Brasil pelo trabalho que você faz e vai para um outro país a trabalho. E começou a falar coisas da minha vida. Meu centro já sabe quem vai ser o próximo presidente do Brasil, já sabe quem vai ser o outro presidente do Brasil. E eu fiquei ali ouvindo e ele falando, falando, falando. E antes ele desceu antes da rodoviária, ele olhou para mim e falou assim: você não tem filhos, mas você vai ter uma filha muito inteligente antes do seu esposo partir. Você está entendendo? Eu fiquei assim, eu não falava nada, né? E aí eu lembrei que a cigana disse que meu esposo ia partir com 35 anos de idade. E faltava um ano para o meu esposo fazer 35 anos de idade. O fato é que eu desenvolvi uma colite. E fui a um médico adventista em Presidente Prudente, muito querido, muito amado. E ele olhou para mim quando eu entrei na consulta, eu estava muito magra. Ele olhou para mim e perguntou assim: do que você tem medo? Pela primeira vez eu verbalizei que eu tinha medo que meu esposo morresse. No ano seguinte, eu fui a trabalho para a Argentina e lembrei que o médium disse que eu sairia do Brasil a trabalho. O presidente do Brasil foi um professor, como ele tinha dito que seria um professor. Bom, quando eu cheguei na Argentina, eu me encontrei com o pastor Mário Veloso e contei para ele: pastor, assim, 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 do medo que eu carregava dentro de mim que meu esposo morresse. E o pastor Mário Veloso falou algo que me acompanha até hoje e acredito nisso e tenho vivido por isso. Ele falou assim: Thalita, você acredita que a tua vida está nas mãos de Deus? Eu parei, pensei, sim, pastor, eu acredito. Ele falou: Thalita, se a sua vida está nas mãos de Deus, quer o seu esposo viva, quer o seu esposo morra, tudo vai contribuir para a tua salvação. Todas as coisas que Deus permite neste grande conflito cósmico é para salvação. Então, se a sua vida está nas mãos de Deus, quer o seu esposo viva, quer o seu esposo morra, será para salvação sua ou dele? Não se esqueça nunca disso. E realmente, pastor, bom, meu esposo está vivo, eu não tive filhos, mas eu queria dizer que a partir daquela conversa com o pastor Mário Veloso, meu coração foi aquecido e eu tenho vivido com essa certeza. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Desculpa ocupar o tempo, pastor. Não, não, eu acho que isso aqui nós não temos na igreja convencional, que é a opção de conversarmos logo depois de uma mensagem. Isso é precioso. Acho que na escola conversar com o professor, isso é precioso, né? Para a gente fechar isso, a ideia de ser guiado é essencial para eu entender o sofrimento. Nós vivemos em rebelião contra Deus. Nós não perguntamos se Ele aprova,
não perguntamos se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, não oramos a Deus pedindo a bênção para o dia, não planejamos nossas intenções e nós planejamos tudo, menos o dia com Deus. E na hora que as coisas acontecem, aí eu pergunto para Deus por que que elas aconteceram. Então, a ideia de estar sendo guiado por Deus, de entregar o controle a Deus, vai me fazer entender melhor as vicissitudes da vida, que é exatamente isso que o pastor falou com muita precisão. Se sua vida está na mão de Deus, o que acontecer será bom para você. Essa sensação de segurança, porque você entregou o controle, faz com que essas coisas não tenham uma proporção maior do que a minha confiança em Deus. Aí não vai dar colite, não vai dar úlcera, não vai dar síndrome do pânico, a depressão vai passar longe, porque a confiança mantém a gente seguro. Esse tema é fantástico, ainda mais no dia de hoje. E você vai pegar um lugar que, para mim, é um retrato do mundo atual. Se eu pegar o chat do YouTube, o chat do Zoom e espremer, dar sangue ali, de tanto sofrimento do povo de Deus no mundo em que vivemos. Não é? Muito obrigado, viu? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque a Thalita existe. E muito obrigado pelo apoio e divulgação da sala agora onde você vai. Isso é precioso para nós. Oi, Preto. É isso aí, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sempre troco o lado, é nós, Nick. Falando nisso, vamos terminar esta parte com uma oração e, obviamente, mostrando para você que está vindo na sala a primeira vez, você está aqui adorando conosco. Esta sala possui exatamente a reorientação desses 4 pontos que a Thalita mostrou em sua camiseta. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.